Lefi Suede Ayaulela Mema, fiel é Deus, aleluia. Bem, hoje eu quero falar uma palavra já existente e que em cima dela eu criei também uma fala, que é a malignitude. Eu fiz como o Congresso fez nas leis já constituídas, criando emenda, e dentro dessa palavra, dentro da minha visão, a imperatividade mais atuante é extensiva. E não tem problema, anteriormente eu aprendi que era elefoa ou presidente, mas hoje, né, mudou. Hoje nós vemos que é elefanta, a presidenta, né? Eu não sei se é concorrência contra a Coca-Cola, que é elefanta, né? Mas eu sei que, filosoficamente, dentro da minha tripseologia, que eu falo dessa ação luciferiana, que é a atuação, a manifestação e a possessão, por isso que eu digo que o ódio tem um sentimento, que é o amor à maldade. Isso é uma reflexologia minha, do pastor Marcos Tobia. E o tema hoje, né, vai ser a malignitude humana, que vai ser especificamente, progressivamente, potencialmente, tratando-se do ser humano no psicológico, no físico, no sentimento espiritual, né? Então, vamos falar o que imperializou no ser humano, que essa qualitude, ou qualititude, ou qualidade, ou caráter que é maligno, malicioso, perverso, as maldades das intenções, habitada no coração humano, no seu agir. E a primeira reflexologia que nós vamos fazer está em Zacarias 8, versículo 17, que diz: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então aí nós vamos estar falando dentro dessa maldade, que também em Provérbio 21, 10, vai falar que a alma do ímpio deseja o mal ao seu próximo e não agrada aos seus olhos. Quando fala não agrada aos seus olhos, por isso eu sempre falo do vírus da raiva, do ódio, da inveja, da competitividade, e que está dentro de tudo isso. E pois dentro dessa maldade, então não há bondade, não se faz bondade, como diz Provérbio também, 21, 13, que também diz: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também, quando clamará, não será ouvido. É aí que vamos falar da palavra que eu criei, malignitude, né? O que diz a palavra de Deus é aquilo que o homem planta, isso também ele colherá. Por isso que algumas pessoas não entendem, tá? Quando Deus diz que não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque viu o Senhor a maldade do homem que se multiplicava sobre a face da terra, e toda a intenção do pensamento do coração do homem era amar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e diz que lhe pesou o coração. Outra observação, antes de nós lermos o texto, também em Provérbio, de capítulo 6, de 16 a 19, que vai falar estas seis coisas, né? Aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa,
né? O que profere mentira, o que semeia contenda entre os irmãos, pois essas atitudes cristianizada no homem, tá? Que a palavra vai nos falar bem nítido que devemos, a palavra cristianizada no homem, que deve ser a atitude do bem, do bom, como um provérbio 25, 21, 22 e Romano, que nós vamos somar como base, o capítulo 14, mas o capítulo 12, versículo 14, e a palavra de Deus diz: se que te aborrecer o que tiver fome, não lhe der pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. E diz que brasas, né, amontoarás sobre a sua cabeça, e o Senhor pagará. O Senhor te pagará quando você faz o bem. É o que Jesus disse, que fazendo uma reflexologia da atitude cristianizada que tem que ter no homem: tive nu, me deste para vestir, tive com sede, me deste para beber, tive preso. E, Senhor, quando nós fizemos isso? Quando a um desses pequeninos fizeste, a mim o fizeste, então receberá o benefício de volta. E aquele que te persegue, né? Aqueles que te perseguem, a palavra de Deus diz para abençoar, né? Abençoar, não amaldiçoeis, não amaldiçoar. Então, nós vamos tomar verdadeiramente esse texto de Romanos, capítulo 12, como base dessa mensagem reflexiológica, tá? Nós vamos ler aqui do versículo 9 em diante, que vai dizer: é essa atitude cristianizada que temos que ter, não essa ação luciferiana imperativa, que é a malignitude, que hoje nós vemos, que é essa enfermidade do ser. Já falei aqui do físico e o psicológico, em todas as áreas que o ser humano hoje tem a regência e a tendência de exercer essa imperatividade. Mas a cristianizada que nós devemos ter é o amor não fingido, mas aborrecer o mal, se apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É o que ninguém quer. Queremos ser ovacionado, queremos ser o primeiro, queremos ridicularizar, escandalizar, se achar poderoso. Mas esse amor não fingido, esse amor que devemos se apegar ao bem, não queremos. Não sejamos vangloriosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, não ao homem. Alegrai-vos na presença e sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Aí vai dizer, quando eu falei que se você vê alguém que te persegue com sede, com fome, se você não fizer, não der pão, não lhe der água, mas quando você faz, amontoará brasa sobre sua cabeça e a recompensa vai vir do Senhor. Aí aqui diz: comunicai com todos os santos as vossas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sedes unânime entre vós, não ambiciosos em coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes, não seja sábio em vós mesmo. A ninguém torneis mal por mal, procurais essas coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando tiver entre vós, tende paz com todos os homens, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas não dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, é o que nós já expressamos: tudo que o homem planta, ele colhe. Se ele planta o bem, ele colhe o bem. Se ele planta o mal, ele vai ter repreensão.
É como está em Mateus 7, não julgar para não ser julgado, não condenar para não ser condenado. Mas a atitude nossa, a língua é um problema sério, não se converte. Porquanto o teu inimigo, se tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasa sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A palavra de Deus, nos fala em Efésios, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas não, hoje as pessoas que estão entrando nos demônios, no diabo, com essas ações e essas atitudes. Eu não quero nem alongar com essa mensagem, que pode incomodar, mas pode despertar algum dentro dessas atitudes que ele ainda não parou para pensar, que ele se diz cristão, mas ele vive na perseguição, ele vive dentro da inveja, do ódio, dentro da competitividade, dentro da crítica, e não é isso. Sabe por quê? No capítulo 13, do versículo 8 a 14, vai dizer: a ninguém nada deveis coisa alguma, senão o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei de Deus. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Que o amor não faz mal ao próximo, e de sorte que há o cumprimento da lei do amor. Isso digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto. No tocante, o que é previsto a nós está bem mais próximo, de quando aceitamos e tivemos fé. E diz que a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas. Olha bem, revestindo das armas da luz, do que é bom, andando honestamente, como de dia, não em grotonaria, nem em bebedeira, nem em desonestidade, nem em desolação, nem em contenda e inveja, mas revestivos do Senhor Cristo, Jesus Cristo, na tua vida, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências, tá? Em aquilo que priorizamos, que às vezes é futilidade, banalidade, mas que Deus te abençoe, que se te servir de orientação para despertar, se está permitindo essa ação imperativa luciferiana dentro da tua vida, pede Deus para te curar, tanto do físico, tanto do psicológico, que o ódio fisicamente, que eu falei da malignitude, que é a malignidade, que ela geralmente na área científica são tumores malignos que eles se potencializam e destrói a vida do ser humano. E quantos tumores espirituais está destruindo aí os cérebros do espírito da inveja, que esse vírus entrou e está crescendo cada vez mais. Então a malignitude a gente vai vendo no seu agir, no seu falar, no seu proceder. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Eu estou para repreender dentro da palavra de Deus, que é o que diz a palavra de Deus, o texto. Que nós temos que ter a ação cristianizada, que é o amor ao próximo, que é suportar, que é ter nós uns aos outros superior. Jesus, quando falou para os discípulos que viviam em competitividade, em guerra, um querer ser mais do que o outro, um querer sentar à direita, outro à esquerda, ele falou que aquele que quer ser grande, sirva. Aquele que quer ser grande, sirva. E ele falou que no mundo teríamos aflição. Eu sei que nós vamos passar por situações constrangedoras,
mas não devemos viver uma vida de malignidade, de ações na malignitude, que hoje é imperativa. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu afirmo que Lefe é suede, aiau leila, mesma, fiel é Deus, aleluia. Tenham todos um bom dia, um bom feriado.